muito religiosa, muito legalista, vamos dizer assim. E existia um misticismo em torno do Natal. Eu sei que existem igrejas, existem pessoas que nem comemoram o Natal, porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. E isso é verdade, gente. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Essa data ela foi uma data adaptada por causa, provavelmente, do solstício de verão, de inverno, na verdade, né, no hemisfério norte. E tinha as festas pagãs, que a igreja, há muitos anos atrás, fizeram essa adaptação. Mas sabe, eu acho que é muito mais do que isso, né? Dizem que Jesus nasceu ali, na verdade, ninguém sabe o dia, mas algo que, pelos estudos desse povo, que eu nem sei quem é, talvez seja lá pelo mês de abril. E aí, se você me perguntar, eu acho que seria dia 3. Mas é a minha opinião pessoal. Eu até prefiro que comemore dia 25 de dezembro, porque ia ficar muito desleal para mim. Mas, irmãos, por que tem essa maluquice, né? Eu já dando spoiler de chamar de maluquice. Eu lembro de um cara que falou que tinha demônio nas bolas das árvores de Natal. Alguém já ouviu isso aqui? Aí, até a turma. Isso só eu não. E que era um paganismo, que isso era uma sedução diabólica. E eu fico tentando entender aonde. Eu não fui criado nesse tipo de religião. E eu realmente fiquei surpreso, né? Ao ouvir esse tipo de coisa, dessas pessoas. E é muito distante do evangelho que eu aprendi. Mas eu creio que existe um misticismo que ele é um misticismo cristão. Ele é baseado em pensamentos que estão, de certa forma, expressos em alguma porção da palavra de Deus, mas que não observam o seu contexto completo. Então, eu queria te mostrar um pouco disso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Levítico, no capítulo 5. Filma muito esse momento, que a chance de eu abrir em Levítico de novo, numa pregação minha, deve demorar um pouco. Por quê, irmãos? Porque Levítico, ele teve a sua importância, e eu não estou desqualificando a lei aqui, pelo contrário, mas é porque hoje nós vivemos numa outra dispensação. Então, aquilo que a gente precisa aprender e praticar está escrito majoritariamente nas cartas dos apóstolos, né? Paulo, Pedro, Tiago, João, e nos evangelhos, né? É claro, a gente tem lições valiosas, sim, na antiga aliança, a gente tem textos importantes para entender coisas da nova aliança a partir de textos da antiga. Entretanto, o livro de Levítico, por exemplo, ele não é uma regra moral ou uma regra de conduta para a igreja hoje em dia. Amém? Se você não entende isso, eu não consigo te explicar isso tudo numa noite, mas, como foi anunciado aqui, as matrículas do Remo estão abertas. Você vai ter uma matéria chamada Gálatas, que vai te ensinar isso muito bem. Ah, pastor, é porque eu assisti, eu fiz Gálatas, teve esse ano Gálatas, né? A Aline deu Gálatas aqui para a turma de 2025, e eu não aprendi nada. Então, você dormiu, você precisa fazer de novo. Se você, porque não tem como, né? Mas vamos lá, Levítico capítulo 5, versículo 2, olha o que está na lei aqui. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de um animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar
impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando o souber, será culpado. Glória a Deus pela nova aliança. Porque pensa, irmãos, que coisa complicada, né? E eu imagino o pânico, o terror mesmo que podia ser para um povo que tinha essa lei vigente sobre a vida deles. Quer dizer que se eu tocar algo, se eu encostar em alguma coisa que é impuro, mesmo que eu não saiba sobre a impureza daquilo que eu toquei, eu vou me tornar impuro. E eu vou ser culpado, mesmo sem saber. É interessante porque existe esse conceito, usando a palavra culpa, né? Eu acho que a gente entende culpa de uma maneira diferente do que a palavra realmente expressa, né? No direito brasileiro, por exemplo, você tem os crimes que são dolosos, ou seja, aquele que há intenção. Então, quando você tem intenção, chama dolo. Mas quando você não tem intenção, chama culpa. Você é culpado do mesmo jeito, né? É atenuado, é um pouco menos grave, mas se for provada a sua culpa, você vai preso do mesmo jeito. Não com uma pena alta como o homicídio doloso, por exemplo. O culposo é uma pena menor, mas ainda assim, você vai em cana por ser culpado. Então, você imagina isso ao longo dos séculos, como que pode ser para uma nação que vivia na base da culpa? Porque, na verdade, todo o judaísmo, ele é em volta da culpa. Todo o judaísmo é em volta da concepção de eu pequei e eu preciso entender que eu pequei. Eu preciso saber que eu pequei. Eu preciso saber que eu pequei, mesmo que eu não saiba quando pequei. Quem esteve aqui no sábado, no seminário sobre Jó? Você viu isso no livro de Jó? Eu não tive. Depois você procura alguém aí. Não sei se está gravado. E se vão deixar você ver também não. Mas Jó tinha essa predisposição no coração, né? Eu não sei se os meus filhos pecaram sem saber. Irmãos, essa era a ética da antiga aliança. A ética, a forma de enxergar o mundo do homem antes de Cristo. Por que eu digo antes de Cristo? Porque a gente vai ver que quando Cristo chega naquele mundo e diante de pessoas que seguiam essa ética, a gente vai ter os maiores embates. A maior discussão de Jesus é sempre com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas. Por quê? Porque ele chega lá e eles têm uma forma de enxergar o mundo moldada pela antiga aliança. A gente precisa entender isso em relação aos judeus. Eles estavam com a cabeça formatada para ter medo da impureza, para ter medo das coisas que eles não sabiam que poderiam sobreviver na vida deles. Olha no versículo 17 de Levítico 5. Se alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da iniquidade. Fala a verdade, se isso não está de alguma maneira introjetado no nosso coração, quando acontece alguma coisa com a gente não pensa assim, e será que eu fiz alguma besteira? E eu estou sendo punido? Você não pensa assim? E não é muito fácil a gente fazer besteira? Amém, gente? Amém. Não é fácil? E a gente traz uma enormidade de culpa sobre nós, na nossa cabeça. Eu não sei o que eu fiz, não sei o que eu posso ter feito.
a gente começa a se culpar por pensamentos que cruzam a nossa mente. E sabe, pensamentos cruzam a nossa mente de uma maneira muito rápida e mesmo não intencional da nossa parte. Você não pensa intencionalmente em tudo aquilo que você pensa. Eu já falei aqui diversas vezes, mas existem pensamentos que são lançados na nossa mente sem a nossa permissão, né? Eu dou sempre o exemplo do não pense num Fusca vermelho. Viu, gente? Não pode pensar num Fusca vermelho. Já pensou, né? Não é? Não tem jeito. Eu fui falar isso em Cuiabá, dando aula. Cheguei para o primeiro cara da primeira fila, assim. Não pensa no Fusca vermelho. Eu falei, você pensou? Ele, não. Eu falei, que mentiroso, sem vergonha. Ou então é um budista, né? O cara está meditando ali. E aí ele falou que depois ele pensou num Fusca verde. Talvez seja daltônico. Mas daltônico só no pensamento, uma loucura. Os pensamentos podem cruzar a nossa mente. E sabe, se a gente tem a nossa mente voltada para essa autocondenação, a chance da gente se tornar legalista é enorme. Porque eu vou ver pecado em tudo, eu vou ver demônio em tudo, eu vou ver problema em tudo. Essa árvore de Natal é pagã, essas bolas têm demônio, porque aquela estrela de lá é uma estrela. Entende? Coisa que, por exemplo, como eu não fui criado nessa religião tão maluca, eu jamais enxerguei em nenhum símbolo natalino nada que não fosse relacionado com Jesus Cristo. Veja que muitas vezes a impureza, ela está muito mais incrustada na mentalidade do impuro. Porque, na verdade, o que a antiga aliança realmente fazia era mostrar para o povo que o povo estava precisando de um Salvador. Realmente era impossível sair dessa. E a gente vai ver alguns embates interessantes. Mas eu quero caminhar com você ainda por alguns textos, rapidinho. Levítico capítulo 11. Levítico 11, 24. Na verdade, vamos ler a partir do 20. Todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Eu já ia precisar de um biólogo para me ajudar a classificar isso aqui. Dentre essas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. Mas como é que é? Eu não sei como é que funciona. Mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e que se movem pelo chão. Por meio deles, vocês ficarão impuros. E todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Você não pode tocar nem no bicho morto. Todo que carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. Vai no capítulo 13. Eu vou mostrar uma outra impureza que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Capítulo 13, verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção, ou uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão, ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Este examinará a parte afetada da pele, e se naquela parte o pelo tiver se tornado branco, e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Ele vai estar na mesma
categoria do camarão. Na mesma categoria do porco. Ele será declarado impuro, e por isso aqui a lepra. E lepra, gente, não era só a hanseníase, né? Que a gente classifica hoje. Lepra era qualquer doença da pele. Você vai ter que, nesse capítulo, você não vai ler agora não, depois você pode ler, descrição de vários tipos de doenças de pele que eles chamavam, e na verdade foi traduzido dessa maneira como lepra. Então imagina o mundo do judeu, era um mundo extremamente preocupado com a impureza. Eu estou aqui, apareceu uma mancha na pele de alguém, eu já me afasto dessa pessoa. Eu estou aqui, eu estou com medo de ter algum animal morto, eu estou perto de um rebanho que tem porco. Eu não sei se eu posso tocar, e na verdade, pensa comigo, como que eu toco em um bicho sem saber que eu toquei nesse bicho? Com o tempo, a evolução do pensamento, ainda mais porque o cadáver está envolvido, a evolução do pensamento era o seguinte: se algum bichinho posar num porco, um passarinho, por exemplo, posa num porco, depois ele vem e posa na minha mão, ou posa na fruta que eu vou comer, e eu toco aquela fruta que pousou no porco, que pegou um pouquinho de pele do porco, e que... Aí o que o povo fazia? Começaram a fazer um ritual de purificação. Lavar as mãos antes de comer. Sanitariamente foi muito bom, mas isso vai criar um problema no futuro. Abre em Mateus capítulo 15, que a gente vai ver Jesus chegando na história. Mateus capítulo 15, versículo 1. Mateus 15, 1. Está dizendo assim. Todo mundo achou? Amém. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Veja que não é a lei, mas é a tradição dos líderes religiosos. Pois não lavam as mãos antes de comer. Essa tradição veio justamente para mostrar, para tentar travar o povo de cometer qualquer pecado, de tornar-se impuros, mesmo sem saber. Lembra que você podia tornar-se impuro, mesmo sem saber? Tornar-se culpado, mesmo sem saber? E sofreria as consequências, mesmo sem saber? Pronto, a tradição dos líderes religiosos impôs uma nova regra, algo a mais do que a lei impunha. Versículo 3. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. A versão revista atualizada está dizendo é corbã, porque corbã era um tipo de oferta que era uma promessa da sua herança, algo assim, né? O Dani sabe melhor disso, depois eu te conto. Mas parece que era uma promessa, né? Você sabe disso, né? Ele podia ser resgatado depois. Então ele prometia como se fosse depositado, falou assim: eu não tenho mais nada, depois ele pegava de volta. Então, na verdade, a honra ao pai e à mãe, ela não é você obedecer tudo que pai e mãe te mandem fazer, mesmo depois que você virou adulto. Honra ao pai e mãe é você não deixar eles passarem necessidade. Amém? Porque eles cuidaram de você quando você não tinha condições de cuidar de si próprio. E você faz da mesma maneira. Você honra da mesma maneira. Amém, gente? Amém. Essa é a honra a pai e mãe. E aí, como que eles transgrediam? Eles falavam assim: papai e mamãe, infelizmente, não posso te ajudar,
porque tudo que eu tenho eu já entreguei no templo, está dedicado a Deus. É uma oferta específica dedicada a Deus. Só que, na verdade, papai e mamãe morriam, eles iam lá e pegavam de volta. Só um parênteses aqui. E eu quero que você preste atenção nisso também. Todo mundo que eu vejo que é legalista demais, esconde um pecado e uma intenção muito maior por trás de tudo aquilo que ele enxerga nas outras coisas. Ou seja, todo mundo que coa o mosquito engole camelo. Todo mundo que enxerga o cisco no olho do outro tem uma trava no seu. É um padrão. É um padrão. Ah, vocês estão culpados por não lavar a mão. Cara, você deixa seu pai morrer na fome. É impressionante. Eu lembro que um desses rapazes, que achava um absurdo ter árvore de Natal em casa, é a pessoa mais apegada a dinheiro que eu já vi na minha vida. A ponto de cometer coisas ilícitas. Mas não tem uma árvore de Natal em casa porque é pecado. É impressionante. Mas voltando, parênteses. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Amém. Fala a verdade. Se até hoje a gente não fica culpado pelo que come, pelo que bebe. A gente não fica, será que pode isso, será que não pode aquilo? Continuando. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Você ficou ofendido quando eu falei isso? Não. Se for, fica tranquilo. Já descobri seu lado. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Amém. Ou seja, Jesus não está dizendo que não existe impureza nesse mundo. Mas ele está dizendo uma coisa que eu falo bastante frequência aqui. Essas coisas externas, não pode bola de Natal, não pode Natal dia 25, porque é festa pagã, porque não sei o quê, não, porque eu não canto batismo pequenino de Belém, sabe? Porque é invocação de demônio. Tem uma festa de aniversário, tem crente que não faz, porque, nossa, se falar ratimbum, meu Deus. Sinceramente, gente, eu tenho muita dificuldade de dialogar sem perder a paciência. Sabe por quê, queridos? Porque por mais que seja assustadora a lei, se eu tocar em alguma coisa de maneira externa e comer, eu vou ser impuro.
é assustador, mas é de fácil resolução. Basta lavar a mão. Lava a mão, lava a fruta, acabou. Agora, e lavar o coração? Porque lavar o coração não é com água, é com arrependimento. E arrependimento esmaga um negocinho chamado ego. E esse ego, tem gente que vive por ele, que tem a sua identidade moldada nele. Quer ajudar? Quer que eu te ajude a identificar? Porque é visível. A pessoa que tem o ego muito inflado, ela não consegue falar de outra coisa a não ser dela mesma. Porque eu sou assim? Não, porque eu sou uma pessoa que eu sou assim? Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Porque sabe, porque eu. E os fariseus eram assim. Os escribas eram assim. Jesus fala que eles queriam os lugares de honra nos banquetes. Eu tenho para mim que talvez uma das maiores ofensas que Jesus cometeu aos fariseus foi lá em Lucas 4, quando ele lê Isaías 61, fala que ele era aquele cara e senta na cadeira de Moisés. Porque não tem coisa pior para um fariseu do que olhar para cima e ver que tem alguém acima dele. É por isso que eles não receberam Jesus. Porque o Messias era acima dele. Jesus não estava sendo soberbo. Jesus estava sendo o que ele foi chamado para ser. Mas o fariseu não queria essa história de ter alguém acima de mim. E é por isso que o soberbo recusa pastoreio. Mas eu também sou homem de Deus. Imagina o sumo sacerdote. Ele era um dia o sumo sacerdote, e agora chegou o Messias. O que ele fez? Matou o Messias. Porque quem conspirou foi o Sinédrio. E quem esteve lá botando força diante de Pilatos para que Jesus morresse, foi o sumo sacerdote. Ou seja, irmãos, às vezes a gente olha para a religiosidade e principalmente se a gente tem uma mente muito moldada no Antigo Testamento, e veja, antes eu achava que era muito sobre ignorância. As pessoas ficarem muito ligadas nos textos da Antiga Aliança. Mas sabe, a Bíblia está aí para todo mundo ler, não está? Os textos da Antiga Aliança são 25 vezes mais difíceis que qualquer texto da Nova Aliança. Para ler, para entender. Se você abrir uma carta de Paulo e ler, você vai entender tudo que ele está falando. Uma ou outra você vai ter uma diferencinha. Ali 1 Coríntios 11, talvez, na história do véu, você não vai entender aquilo direito. Tem uns pontos que vão ficar um pouco mais conflituosos, mas são fáceis de entender. Só que são fáceis de entender. Mas uma vez que você leu as instruções para como a gente deve andar, não dá para você desler. Se você ler e você meditar, aquilo vai ter que mudar a sua vida. E aquilo vai ter que te purificar. Porque, de fato, o que Jesus falou, a gente se purifica por dentro. E a impureza real é a impureza que está no coração. E não é a água que vai lavar a impureza do coração, mas é a palavra de Deus revelada que vai fazer com que a nossa mente se renove, o nosso coração se purifique e a nossa vida se transforme. Agora, se eu não quero transformar minha vida, eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer nos meus 50 minutos de pregação. E aí eu vou ter que te falar, para não ouvir a música tal, para não colocar decoração, para não usar a cor tal. Até porque pessoas assim, além de faltar assunto,
tem que prender os irmãos dentro do medo. A impureza prende no medo. A relação de Jesus com a impureza nunca foi a relação do judaísmo. A relação do judaísmo era, se você puro, toca no impuro, você se transforma em impuro. Em Mateus capítulo 8, Jesus chega diante de um leproso. O leproso fala assim: se você quiser, você pode me purificar. E Jesus toca nele e prova que, na verdade, quando um puro, de coração, toca um impuro, é o puro que purifica o impuro, e não o contrário. Se a gente não entende isso, a gente vai viver uma vida com medo de uma impureza externa, que na verdade ainda vai estar residindo dentro do nosso coração. E é isso que torna o homem impuro. A impureza no coração torna o homem impuro. A impureza no coração torna o homem adúltero, imoral. Agora, eu consigo esconder adultério e imoralidade? Na verdade, eu não consigo, não. É porque as pessoas não sabem enxergar. Toda vez que eu vejo um legalista, eu fico pensando, o que esse cara está escondendo? Ele está escondendo alguma coisa. E sabe, queridos, nunca falhou. Nunca falhou. É questão de tempo. Não é questão de si, é questão de quando. Legalista demais. Religioso demais. Não pode isso. Não pode aquilo. Não pode aquilo outro. Mas quando vai ver, o que esse cara está fazendo? Porque a gente não está junto 24 horas por dia. O impuro comete as impurezas escondido. E aí ele tem que... Sabe aquela melhor defesa é o ataque? Ele ataca. Porque o ataque dele, na mente dele, talvez faça ele se sentir menos impuro. Ou no mínimo ele vai dizer, está vendo, eu sou impuro, mas todo mundo aqui também é. Mas se nós fomos tocados por Jesus, nós éramos impuros. E a nossa impureza não pôde torná-lo impuro. Mas a pureza dele, por meio do sangue dele, por meio do Espírito dele, nos tornou puros. Amém. Duvida? Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Colossenses 2:8. Todo mundo achou? Isso aqui não é opinião minha não, viu, gente? Está na sua Bíblia também? Leia comigo. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Amém. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A circuncisão do judaísmo era algo externo, mas tudo que era externo do judaísmo representava algo espiritual, que ainda viria a acontecer, que de fato já aconteceu em Cristo. Versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados
e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrário, oposta a gente. Ele a removeu de uma vez por todas, pregando-a na cruz. Cara, não dá para relativizar isso. E de novo, a religiosidade vai te fazer ficar sentindo culpa por cada coisa que você faz, deixa de fazer, pensa. E aí você vai lá, e as religiões já lidaram com isso de diversas maneiras diferentes. Eu tenho que pagar um preço, eu tenho que pagar uma penitência, eu tenho que me bater, eu tenho que fazer um jejum. Isso é um pensamento legalista, de quem não entendeu a cruz. Então eu posso pecar do jeito que eu quiser? Não é isso que eu estou dizendo. Por que você quis entender dessa forma? É impressionante, a gente tem uma coisa do 880, não é? Assim, eu falo, gente, não é assim, você está perdoado. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não, fica aqui no meio. Porque uma vez que você está arrependido, você só entra para a fé em Cristo quando você se arrepende dos seus pecados. Amém? Uma vez um arrependido não quer fazer de novo. Pode ser que o arrependido faça de novo? Pode, por fraqueza. Mas aí João vai dizer, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se por acaso vocês pecarem, vocês têm um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o sangue de Jesus naquela cruz, essa remoção dos pecados continua vigente até hoje. Amém? Agora, não é por uma série de ordenanças, mas por uma predisposição do coração. Versículo 15, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Versículo 16, portanto, não permita que ninguém os julgue, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Eu acho interessante que existe crente até hoje com a Bíblia pegando CC debaixo do braço e que não pratica uma coisa tão expressa. Aleluia. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Olha só, aquilo que eu falei antes, o cara orgulhoso, ele fala muito dele mesmo, da visão dele, do tanto que ele é espiritual. Eu sou demais, glória a Deus. Trata-se de alguém, olha só, ainda bem que foi Paulo que escreveu isso, e esse Paulo não fui eu, mas queria que fosse. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Esse cara não está em Cristo. Esse cara não é crente. Esse povo que faz isso não é crente. Não é cristão. Pode falar que é cristão. Mas eu falar que eu sou um cachorro não vai me fazer ter 4 patas. Não adianta. O que Paulo está dizendo é que gente assim não está recebendo a informação dele da cabeça, de Cristo. Não está pegando o ensinamento de Jesus, não. Está fazendo qualquer outra coisa e tem motivo. A partir da qual a cabeça, né? Todo o corpo, sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele,
se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Existe, gente, igrejas inteiras, religiões inteiras, um pedaço significativo do cristianismo, que é baseado em não manuseie, não prove, não toque. Por que eu sei disso? Eu nunca fui em nenhuma outra, mas eu sei que o povo chega aqui na igreja e fala assim, o que pode fazer nessa igreja? Eu falei, impressionante. Significa que você pode viver uma vida de qualquer maneira? Não. Mas a gente sabe o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Paulo vai dizer que a lei de Deus foi escrita no nosso coração, não em tábuas de pedra. 2 Coríntios capítulo 3. A gente sabe o que pode e não pode. Não sabe? Graças a Deus. Porque imagina, a gente tem que ficar atualizando lista de pecado. Isso era pecado, agora não é. Isso era pecado, agora não é. Versículo 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Se é exclusivamente humano, não é divino. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria. Parece legal, parece interessante, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, refrear os impulsos da carne é algo que nós devemos fazer. Como que a gente refreia os impulsos da carne? Está escrito em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Do 19 para frente fala das obras da carne, depois ele fala o fruto do Espírito. E quem anda no Espírito jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Uma outra forma de entender quem está na carne e quem está no Espírito. Quem anda segundo a carne e quem anda segundo o Espírito. Como? Se a pessoa não é amorosa, se a pessoa não é alegre, se a pessoa não é paciente, não é bondosa, ela certamente, mesmo que ela esconda, ela é carnal. Mesmo que ela esconda, ela vive uma vida de pecado. E quanto mais ela tenta esconder, pior fica. Eu não estou falando isso, gente, para denunciar ninguém, não. Eu estou falando para você ficar acordado. Porque existem muitas vozes nesse mundo que tentam escravizar a gente a filosofias enganosas. Achar que isso é pecado, isso não pode. E hoje a gente tem a internet, né? Que assim como toda invenção humana, pode ser muito bem usada ou pode ser desastrosa. E surgem os criadores de conteúdo, os pastores de internet. E é muita gente falando ao mesmo tempo. É muita coisa. É muita opinião. E de todas essas opiniões, que a gente fica com a opinião da palavra. Ou daquele que se tornou a palavra e se fez carne. Daquele que por meio da pureza dele nos tornou puros. A gente não pode viver uma vida, irmãos, amedrontados pelo medo da impureza, pelo medo do pecado involuntário. E se eu pequei, eu não sei. Se você não sabe, você não pecou. Porque, na verdade, é claro, se você for honesto consigo mesmo, porque a gente sabe quando a gente erra. A gente sabe quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não deveria fazer. Quando a gente está vivendo alguma coisa que a gente não deveria viver. Amém? Ah, mas Jesus tocou a gente, mas e a gente? Se a gente toca o impuro, será que porque a gente não é Jesus, a gente não pode se tornar impuro? Olha lá em Atos, no capítulo 10.
versículo 9. Atos 10, 9 diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Como é que é esse êxtase? Vai fazer o remo, você vai aprender. O Ministério Prático vai ensinar isso e algumas outras coisas. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. O que desceu naquele lençol era tudo aquilo que era proibido em Levítico. E a voz lhe falou pela segunda vez: não chama impuro ao que Deus purificou. E aqui, é claro, mais à frente você vai ver, ele é convidado à casa de Cornélio, que era um gentio, e era proibido também aos judeus estarem com os gentios. E ele percebeu que a vinda de Jesus, ela mudou completamente a forma de enxergar todas as coisas. Não existem mais pessoas impuras que não possam ser purificadas pelo toque de alguém que seja puro. Não existe comida impura, porque impuro não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela. Pastor, mas isso estava no Antigo Testamento. Tinha um propósito para isso no Antigo Testamento, mas esse propósito encerra-se em Cristo. É por isso que a nossa igreja ela é centrada em Cristo. É o que Cristo fez, é Ele que nos salvou, é o ensino dEle que nos liberta. E é isso que a gente comemora hoje. A vinda daquele puro, o único que poderia purificar a terra. Agora vocês entendem, eu tenho uma revolta que é uma revolta santa, que no dia do Natal, o dia da gente se lembrar de que Deus olhou para a humanidade e falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. O descendente da mulher vai vir, e aquilo que vocês não poderiam fazer por ordenanças, Ele vai fazer por vocês. Um menino nos nasceu, Ele é esse carvalho de justiça, Ele é o príncipe da paz. Por quê? Porque por meio da sua pureza, Ele transformou a nossa impureza em pureza. Nós podemos agora ser chamados de justos. O nosso pecado foi lavado. E se o nosso pecado for lavado, a gente não pode mais agir como se estivesse escravizado ao pecado. E aí no dia de Natal, não é o dia que a gente fica querendo saber se tem demônio em bola. Eu acho muito interessante essa coisa do demônio na bola de Natal. Seria tão fácil, né? Era só ir direto na fábrica do povo de bola de Natal. Aliás, é demônio pra caramba, né? Porque os caras vendem muita bolinha de Natal pro mundo inteiro. E se toda decoração de Natal tiver um demônio, rapaz, a gente está perdido. Nem que seja pela quantidade.
não age através de bolas de Natal, irmãos. Ele age através da consciência do religioso. Ele age através do homem que está impuro no mundo. Mas ele age muito através do homem que, por causa da sua impureza interna, considera tudo impuro. Jesus padeceu na mão dos gentios, porque a ordem foi dada por Roma, mas por uma conspiração feita pelos religiosos, porque era o mesmo espírito. Então fique atento. O espírito daquele que está no mundo, que é o Deus desse mundo com D minúsculo, né? Satanás, ele opera no mundo e opera nos religiosos, não opera na decoração. Amém. Não tenha medo. Não seja escravizado pelo medo. Seja alerta. Não ao que você toca, mas seja alerta ao que você ouve. Porque se não fico puro pela água, mas eu posso ser purificado pelo que eu ouço, eu posso obter impureza também pelo que eu ouço. Amém. É por isso que foi a palavra que se fez carne. Essa palavra que faz a nossa fé crescer. Essa palavra que faz a gente viver pela fé. É ela que vai transformando e salvando a nossa alma de maneira progressiva. Paulo vai dizer para a gente desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Sabe, irmãos, nada disso que eu disse é de maneira nenhuma licença para se viver de qualquer jeito, mas apenas o foco para a verdadeira santificação. A santificação não está em ritos. A santificação, ela está na purificação do nosso caráter. E isso é a maior busca ao reino de Deus que existe. Amém. Vamos orar. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor viu a nossa sujeira, viu a nossa impureza, viu que estávamos como quem estava afundado em areia movediça e que não poderíamos nos salvar por nós mesmos, mas o Senhor enviou o seu Filho. E nós comemoramos sim nesse dia o envio do seu Filho, a luz chegando ao mundo, a luz brilhando nas trevas, a luz que veio trazer graça e verdade, que veio deixar tudo claro, que veio compartilhar conosco uma luz que a gente não conseguia obter sozinho. Eu oro, Senhor, por essa luz iluminando o entendimento de cada filho seu que está aqui nessa noite. Faça esse pedido, irmão. É um pedido humilde a se fazer. Eu não sei se você chegou aqui, se você acreditava em alguma dessas coisas que eu falei, ou já temeu alguma dessas coisas que eu disse. Mas o que eu te mostrei hoje foi a palavra de Deus. Sabe, irmãos, que todo homem seja mentiroso e a palavra verdadeira. Amém. Não aceite
nenhuma doutrina que esteja fora dos padrões da palavra. Faça uma oração sincera. Peça a Deus sabedoria na compreensão de tudo isso que foi comunicado nessa noite. Faça isso agora. Aleluia.